A palavra de Deus. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, dele e ele será meu filho. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque nós lemos a Bíblia e agora que o Senhor fala conosco pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Na época da pandemia, você teve medo? Quem aqui ficou com medo da época da pandemia? Metade. Aconteceu um episódio comigo que eu fiquei com muito medo. Talvez você não aconteceu com você. Porque você lembra quando eles falaram que ia fechar as cidades? E veio um rumor, né? Não vai poder entrar nem sair. E naquela época eu estava morando numa cidadezinha aqui perto não, 400 quilômetros, chamava Baeté. E daí minha mãe desesperada falou assim: olha, vem me buscar. Daí eu falei: mãe, então arruma tudo aí que eu estou saindo daqui. Saí de manhãzinha. Só que daí eu peguei a família toda, né? Minha esposa, mais os 3 filhos. Gente, na estrada eu andei 400 quilômetros sem passar por ninguém. Não tinha ninguém na estrada. Foi muito estranho. Não ultrapassei ninguém. Era só eu. Se o carro quebrasse ali, ia ficar só eu ali e a família. Por que eu trouxe a família? Porque eu fiquei com medo de eu chegar em Uberlândia e depois, quando eu for sair, a cidade está fechada e eu ficar sem a minha família que estava em outra cidade, entendeu? Então foi um caos, assim. Eu fiquei com muito medo desse episódio. Fiquei até com desespero. Daí deu tudo certo. Eu peguei minha mãe, levei ela para a minha cidade. Ela ficou lá 3 meses comigo. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus disse que um dia vai ser assim. Diz que um dia as portas da cidade eterna vai fechar. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, fala isso. Diz que os portões vão estar fechados. E daí, ou melhor, Lucas que diz isso no capítulo 13, versículo 22, diz que os portões se fecham um dia e as pessoas vão ficar do lado de fora batendo. Um dia a porta dessa cidade ela fecha, da Nova Jerusalém, é a cidade eterna de Deus. Porque o que nós vimos no acampamento? Vamos relembrar aqui hoje um pouco. Primeiro dia nós falamos da criação, lembra? Até que hoje lemos o Salmo 93. E daí nós vimos como Deus criou tudo perfeito, mas teve um problema, um vírus, foi o pecado. E daí nós falamos no segundo dia sobre que Jesus resolveu o problema do nosso pecado. Aonde que Ele resolveu o problema? Na cruz do Calvário. Lembra? Na sexta-feira, que é a sexta-feira de Páscoa, né? Daí nós vimos ali que Jesus teve trevas no meio-dia. Quem lembra da pregação? Até 3 horas da tarde, tudo escuro, mostrando a punição de Deus sobre o pecado do homem, na pessoa de Jesus. Nós vimos que o véu do templo se rasgou quando Jesus morre, lembra?
simbolizando que a presença de Deus agora está aberta para todo aquele que crê em Jesus. Daí nós vimos depois que nós precisamos ter um encontro com Jesus para receber esse perdão, daquela mulher que se joga aos pés de Jesus e molha os pés dele com os cabelos e beija os pés dele, lembra? E daí no domingo de manhã vocês ouviram sobre a nova caminhada com Deus. Tipo assim, o pregador falava assim: o que vocês vão fazer na segunda-feira com o que vocês receberam aqui? Vocês vão ter que ir para a aula, vocês vão ter que ter uns problemas em casa. Mas ficou faltando uma parte de toda a história da redenção, que é o nosso futuro, que é a glorificação. Nós falamos de criação, queda, perdão, e faltou agora o pós-acampamento. Por isso você tinha que estar aqui para ouvir sobre a glorificação, sobre o nosso futuro. Nós vamos ver aqui aonde que vai dar essa vida nossa com Deus. Nós vamos ver aonde que vai dar o sacrifício de Jesus, e se nós cremos e entregarmos a nossa vida por Jesus. Eu comprei uma camisa nova e ela tem um escrito aqui em inglês. Cadê a Thalita, nossa tradutora? Thalita, vem cá, me diz o que é escrito aqui na minha camisa. O que é escrito aqui na minha camisa? Ela é a nossa tradutora. Faça algo hoje e você vai ser grato a você mesmo no futuro. Palmas para a Thalita, gente. Lembre-se disso. Faça algo hoje que você vai agradecer a si mesmo no futuro. Porque esse texto que nós vemos na Bíblia fala que o nosso futuro é numa cidade. Vocês perceberam? Olha o versículo 1: eu vi novo céu e nova terra. Depois, versículo 2 fala que é uma cidade santa, que ela desce dos céus. O futuro nosso é numa cidade. Veja que tudo começou num jardim, e num jardim nós perdemos a relação com Deus. Agora o futuro daqueles que têm a relação com Deus restaurada é numa cidade. Por que tem que ser numa cidade? Porque vai ter muito mais gente. O livro de Apocalipse fala que vai ter gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo. Vai ter africano, vai ter asiático, vai ter brasileiro. Então precisava de um lugar que coubesse todo mundo. É uma cidade santa. E ali, meus irmãos, pelo que nós vemos aqui na Bíblia, tudo vai ser restaurado. A nossa comunhão com Deus vai ser perfeita. A nossa relação vai ser eterna com Deus. Se você olhar, por exemplo, o versículo 3, fala que tem uma voz do trono e fala que o próprio Deus vai habitar com a gente. E ali, todo o consolo de todas as dores que nós sofremos nesse mundo, Deus vai nos consolar. Porque diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Quem aqui não precisa desse consolo? Quantas lágrimas nós já derramamos, não é mesmo? Nós tivemos um tempo para compartilhar no nosso grupo de discipulado, e jovens, adolescentes de 12, 13 anos já têm lágrimas para lamentar. Você tem lágrimas para lamentar, você tem problemas na sua família, problemas pessoais, mas nesse futuro dessa vida eterna com Deus, o próprio Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Todo consolo nós teremos. E veja que nós devemos crer nisso, porque o versículo 5 fala que quem diz isso é aquele que está sentado no trono. E ele fala para que João, o apóstolo, escreve essas coisas. Escreve porque essas palavras são verdadeiras. Então creia naquilo que você ouviu no acampamento, na palavra de Deus. Creia no que você está ouvindo hoje, porque essas palavras vêm do próprio Deus. Essas palavras de vida eterna, creia nelas. Então é interessante que hoje nós já vivemos tudo isso que Jesus conquistou por nós, mas ainda não na sua plenitude. Hoje nós já temos o consolo de Deus? Sim.
Hoje nós já temos acesso à presença de Deus? Sim, o véu se rasgou. Hoje nós já podemos chamar Deus de Pai e sentir a sua presença? Sim, mas ainda não na sua plenitude. Hoje nós vivemos o já, mas o ainda não. Mas esse futuro vai chegar um dia. Um dia nós vamos desfrutar de toda a alegria para que nós fomos criados para viver. Porque nós falamos no acampamento, uma das coisas é que nós somos criados para a glória de Deus. Nós somos criados para nos relacionar com Deus. Mas o pecado acabou com tudo isso. Então Jesus resolve o problema do pecado. Mas ainda nós somos pecadores. Então hoje nós vivemos o já temos todas essas bênçãos. Mas ainda não desfrutamos de tudo que nós vamos desfrutar um dia. Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Mas vamos ver aqui o que vai ter no céu, até para saber se você quer ir para lá. O que vai ter na Nova Jerusalém, até para saber se você quer entrar nela. Capítulo 21, 22, vou fazer um resumo do que tem lá. Diz que lá estará o povo de Deus. Amém? O povo de Deus está lá. Depois vai dizer no capítulo 22 que lá vai ter o rio da água viva. Um rio da presença de Deus, um rio da vida de Deus, o rio da água viva. Diz que no céu tem um fruto que cura todas as doenças. Nunca mais haverá doenças. Diz que lá tem Jesus. Apocalipse 21, 22 diz que lá tem adoração. Lá tem culto. Tem culto para Deus lá. Diz que lá está a igreja, a noiva de Cristo. A igreja vai estar lá. Diz que lá nós veremos a face de Deus. Deus está lá. Então pensa um pouquinho de tudo que vai ter lá, se você quer estar lá. Se você não gosta de culto, de adorar a Deus, vai ser chato para você a Nova Jerusalém. Por quê? Porque lá tem culto. Se você não gosta da igreja, vai ser difícil para você não pode ir para lá, porque lá vai estar a igreja. Se você não ama Jesus, vai ser difícil você ir para lá, porque lá todo mundo vai amar e adorar Jesus. Jesus vai ao centro. Mas aqui nós vemos também nesse texto que nós lemos, que nem todos entram. O versículo 8 vai dizer que tem um grupo que fica de fora. O versículo 8 que está ali diz que um grupo fica de fora. Quando porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será do lago que arde no fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqueles que não se arrependeram, aqueles que não tiveram essa transformação de vida no seu coração por Jesus, não pode ir para lá, porque lá não pode entrar nada impuro mais, lá não pode ter pecado mais, porque o próprio Deus Santo estará lá, nós veremos Ele face a face. Então os covardes, quem são esses covardes? Covardes são aqueles que não têm coragem de assumir um compromisso com Jesus. Estão entendendo? Esses covardes não é aquele que não briga na rua, não. Covardes, sabe quando a Bíblia fala, é aqueles que não têm coragem de assumir um compromisso com Jesus. Quem mais? Os incrédulos. Esse é fácil, né? Quem não crê. Aos abomináveis é que fazem coisas que Deus desaprova, coisas que Deus abomina. Aos assassinos, aqueles que matam, mas não só isso. Aqueles que odeiam com seu coração e quer que alguém suma do mapa. Aos imorais, aqueles que vivem em pecados sexuais. Aqueles que ficam com qualquer um, que beijam qualquer um. Aos feiticeiros, aqueles que manipulam as coisas espirituais. Aos idólatras, aqueles que amam algo ou alguma coisa mais do que Deus. Pode ser até um time de futebol, uma idolatria.
Diz que também os mentirosos, aqueles que não vivem uma vida de verdade. Porque mentiroso não é aquele só que conta mentira. Mentiroso é aquele que talvez engana a si mesmo. Esses ficam de fora. Por isso que o Evangelho é sempre um chamado para a mudança de vida, mesmo jovens como vocês. Porque o versículo 7 fala que o vencedor herdará essas coisas. Mas quem é o vencedor? O apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, na sua primeira carta, ele fala que o vencedor é aquele que crê no Senhor Jesus. O vencedor não é aquele que vence por si mesmo. O vencedor é aquele que creu em Jesus, se relacionou com Jesus e teve a sua vida transformada com Jesus. Você é um vencedor? Eu espero que sim, para que você possa entrar no futuro da Nova Jerusalém. A nossa vida com Deus hoje vai desembocar nisso. Desembocar é onde a água vai cair, ou a sua falta de vida com Deus vai desembocar na condenação, que aqui vai chamar do inferno, chama da segunda morte, um lago de fogo e enxofre. Mas o que não tem no céu, então? Eu falei o que tem. O que não tem no céu? Diz que lá não tem lágrimas. Chora o que você tem para chorar nessa vida. Na eternidade não tem lágrimas mais. Diz que lá não tem tristeza. Lá não tem morte e não tem dor. Lá não tem trevas. Lá não tem aqueles que não creem. Os incrédulos não estão. Lá não tem pecado. Lá não tem maldições. Lá não tem nem o sol e a lua, porque a Bíblia fala que o próprio Deus ilumina a cidade. Aprecie a lua e o sol o tanto que você puder, porque na eternidade o próprio Deus ilumina a cidade como uma lâmpada. É interessante que o versículo 1 vai falar que inclusive o mar já não existe. Quem aqui já conhece o mar? Tem boa parte que não, corre para conhecer. Porque na Nova Jerusalém o mar já não existe. Então nós temos que pensar também no que não vai ter lá. São coisas que nós experimentamos aqui, mas que lá não tem tristeza, não tem pecado, não tem lágrimas. Então seria incoerente querer ir para a Nova Jerusalém se você ama aquilo que lá não tem, e se você não ama aquilo que lá tem. Entenderam? Fala de novo. Seria incoerente ir para a cidade eterna de Deus se você não ama o que tem lá, e se você ama o que lá não tem. Vocês entenderam? É incoerente. Se você não ama cultuar a Deus, você vai ficar lá um peixinho fora d'água, porque lá o culto a Deus acontece. Se você não ama o povo de Deus, se você não ama a igreja, vai ser difícil, porque a igreja vai estar lá. Se você ama tanto o pecado que não quer se arrepender dele, você não pode ir para lá, porque lá não pode ter pecado. Mas o vencedor é aquele que crê no Senhor Jesus. Ninguém é vencedor por causa de si mesmo. Ninguém é vencedor porque é bom. O vencedor é aquele que crê no Cristo Jesus, que venceu a morte, que pagou pelos nossos pecados. E a Bíblia fala que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E esse é o vencedor, aquele que crê no Senhor Jesus. Porque um dia as portas dessa cidade elas se fecham. Se ela se fechasse hoje, como em Lucas 13 diz que um dia o portão fecha, se as portas se fechassem hoje, você ficaria de dentro ou de fora? Pensa aí, responde não. Vou perguntar aqui, Samuel, se as portas da Nova Jerusalém, você acha que ficaria de dentro ou de fora? De dentro. Está certo, amém? A gente tem que ter certeza. Agora pergunta aí por quê? Por que você ficaria de dentro? Se ele fala que foi por causa de Jesus, ele está certo.
Agora, se ele fala de alguma coisa de si mesmo, de alguma boa obra dele, daí ele está errado. O vencedor é aquele que crê no vencedor Jesus. Mas talvez você pensou assim: se as portas se fechassem hoje, eu estaria de fora. Calma, que há um chamado para nós hoje. Veja comigo o versículo 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Há um chamado para você hoje. Você tem sede? Se você estiver com sede, agora mesmo você pode beber uma água ali. Mas quando a Bíblia fala isso, ela está falando: você tem sede da presença de Deus? Você tem sede na sua alma? Falta algo? Eu sei o que falta, a Bíblia sabe o que falta. Falta a comunhão com Deus que foi quebrada por causa do pecado. Nós só seremos completos, felizes, realizados se nós tivermos uma comunhão com Deus, uma relação viva com Ele. Você está com sede? O chamado é para que você venha e beba de graça. É pela graça de Deus, não tem que pagar nada. E diz que Ele é uma fonte da água viva, aonde todo aquele que está com sede pode vir beber de graça desse Deus amoroso. Porque acaba que com sede você não vai ficar. Você vai tentar saciar a sua vida, preencher o seu coração com o pecado. E o pecado é uma água suja. Água suja, o que acontece? Dá dor de barriga. Ou seja, o pecado é um engano. Ele promete para você realização e entrega tristeza. Ele promete para você alegria e entrega abandono. O pecado é uma água suja que nos engana e faz mal para nós. E é interessante que essa água, quanto mais a gente bebe, mais a gente quer conhecer esse Senhor que nos dá essa graça. Você está com sede e às vezes você bebe uma água falando: tá bom. Mas de Jesus não é assim. De Jesus, quanto mais você bebe dele, quanto mais você conhece ele, mais você quer conhecê-lo, mais você quer saciar-se dele. É uma fonte inesgotável. Essa fonte está disponível hoje, antes que os portões se fechem. Está disponível hoje. Você pode beber dessa água na palavra de Deus, na comunhão da igreja. Você pode beber dessa água nos sacramentos que nós chamamos de batismo e ceia. Tudo isso é meios de graça, onde Deus derrama a água para aquele que está com sede. Está com sede? Vem amanhã no culto, ou vai no culto na sua igreja. Se saciar da palavra de Deus, se saciar da comunhão com outros irmãos. Portanto, nós vimos no acampamento todo, fechando hoje, que você foi criado para estar com Deus. Você foi criado para a glória de Deus e para se relacionar com Ele. Mas o pecado estragou tudo isso. O pecado trouxe separação entre nós e Deus. O pecado trouxe sofrimento. O pecado trouxe problemas nas nossas famílias. O pecado trouxe morte. Nós vimos que a gente já nasce morto espiritual. Lembram da devocional do segundo dia? Que nós nascemos mortos espirituais. O pecado foi um desastre na humanidade. O pecado inclusive vai trazer condenação para aqueles que não creem e não se arrependem e não mudam de vida. Porque o versículo 8 fala isso, que aqueles que continuam vivendo em pecado longe de Deus, eles vão para o inferno. É a segunda morte. Mas a boa notícia do Evangelho que nós temos no acampamento todo, e eu termino hoje, é que Deus nos amou. Deus amou eu e você. E Jesus naquela cruz resolveu o problema do nosso pecado. Ele resolveu. Deus nos perdoa e nos chama hoje ao arrependimento, a uma nova vida. Mesmo você que está com 12 anos ainda. Mesmo os meus filhos, que está aqui o mais velho com 9. Ele também precisa se arrepender e crer no Senhor Jesus.
Mas nós precisamos ter um encontro com Jesus. Nós precisamos ir até essa fonte e beber dessa água, para que a gente experimente o quanto Jesus é maravilhoso. Essa semana eu postei uma frase de um pastor que eu sigo, Josemar Bessa, e ele falava assim: você não vai até Jesus para ter uma vida melhor, você vai até Jesus porque Ele é melhor do que a vida. Que maravilha, não é mesmo? Nós não vamos até Jesus para ter uma vida melhor, Ele é melhor do que a vida, porque Ele nos criou para relacionarmos com Ele, e Ele nos ama tanto, que um dia o próprio Deus muda de endereço. Vocês perceberam isso na leitura? Diz que a Nova Jerusalém vem de onde? Desce dos céus. Os céus passa a habitar na terra. Então Deus passa a habitar na terra. Deus até muda de endereço para estar com o seu povo, que Ele amou, eu e você. O nosso futuro é maravilhoso, aquilo que nos espera, mas você precisa desejar aquilo que vai ter lá. Você precisa desejar o céu. Você precisa desejar esse Deus que está no céu e abandonar aquilo que não está lá, que é o pecado. Está com sede? Abaixa a cabeça então para você orar.